Oi, turminha maravilhosa do canal da Pro Carla. Tudo bem? Como estão as coisas? Vamos prosseguir com o nosso projeto Confabulando com Fábulas. Isso aí, chegamos na etapa 4. Vamos agora analisar a escrita de uma fábula. Vem com a Pro. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Turminha, eu falei analisar, mas na verdade é comparar. Vamos comparar duas versões de uma mesma fábula. A fábula de hoje é essa aqui, ó. E aí, como é o nome dessa fábula? Ela é bem conhecida também. Sabem? Só pela imagem? Fiquem pensando aí. Enquanto isso, pega seu ler e escrever. E outra coisa, na hora que estiver fazendo a leitura das duas versões, prestem bastante atenção no que elas são parecidas e no que elas são diferentes, tá bom? Então, vem comigo para a mesa da Pro. Etapa 4. Comparando versões de uma mesma fábula. Atividade 4A. Comparando duas versões. Questão 1. Acompanhe a leitura que seu professor fará desta fábula. Fique bem atento. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Domínio público, contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos. MEC 2000. Questão 2. Seu professor lerá uma nova versão da fábula A Cigarra e as Formigas. Preste atenção às semelhanças e diferenças entre as duas versões. A formiga e a cigarra. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para os secar. Quando surgiu a cigarra, que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. A cigarra respondeu: a primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. A formiga, então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse: companheira, se aqueles 6 meses gastastes em cantar e bailar, como se fosse comida saborosa e a seu gosto, que agora cante e dance. Domínio público, As Fábulas de Esopo, adaptação de Joseph Safan. Questão 3. Apesar de a história ser a mesma, há diferenças no modo de contá-la. Converse com seus colegas sobre as principais diferenças entre as duas histórias. As duas fábulas que eu acabei de ler
Na verdade, elas são a mesma. A formiga e a cigarra ou a cigarra e as formigas. Só que elas são contadas de formas diferentes. O conteúdo, a ideia da história é a mesma. Porém, do jeito que elas são escritas, existem algumas diferenças. Vamos agora analisar aqui as duas versões. Começando pelo item A. Compare as duas formas de iniciar a fábula. Vamos ver como começa a versão 1 e como começa a versão 2. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Agora vamos à versão 2. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para os secar. Quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. Observe que as duas versões, tanto da primeira quanto da segunda, trazem informações bem parecidas. Nessa versão 2, podemos ver que existe um acréscimo de informações, que no caso já fala da cigarra, que implorava por comida, que pensava que iria morrer de fome, e essas informações não tem na primeira versão. Então, perceba que a segunda, ela parece ser um pouco mais completa. Vamos ao item B. Em seguida, leia o modo como as formiguinhas respondem ao pedido da cigarra nas duas versões. Agora vamos analisar duas partes de cada versão. A parte que as formiguinhas respondem ao pedido da cigarra. Primeira versão. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Segunda versão. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. Observe que são bem parecidas as informações das duas versões da fábula. O que podemos perceber é o seguinte: nessa primeira versão, podemos ver que a formiga, ela fala. Observamos isso pelo travessão. Essa aqui é a fala mesmo da formiga dentro da história. Já na segunda versão, o que percebemos é o seguinte: a fala da formiga não é dita pela formiga. O narrador que está narrando a história é que fala pela personagem. Então não existe o travessão. Porém, as informações, como eu já falei, elas são a mesma. Item C. E, finalmente, observe as diferentes formas de escrever a resposta da cigarra. Primeira versão. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Segunda versão. A primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. Aqui, tanto na primeira versão quanto na segunda, aparecem a fala da cigarra, as duas indicadas pelo travessão. Aqui tem o travessão e aqui também. Percebam
o que tem de parecido nessas duas versões, desde o item A até o item C. Questão 4. Converse com seu colega e anote. Item A. Ao reescrever essa fábula, quais partes vocês aproveitariam da primeira versão? Se agora você tivesse que reescrever novamente essa fábula, o que você aproveitaria da primeira versão? O início? A pergunta da formiga para a cigarra? A resposta da cigarra para a formiga? O final? O quê? O que você acha ou que você gostaria de aproveitar se você tivesse que reescrever essa fábula? Isso você vai pensar agora só em relação à primeira versão. E anotar aqui o que você iria aproveitar. Item B. E da segunda versão? O que você aproveitaria? O que você fez na atividade do item A, você vai fazer agora na atividade do item B. Só que você vai pensar o que você iria aproveitar da segunda versão. Na dúvida, volte aos textos, leia-os novamente e pense: eu gostaria que a minha fábula tivesse essa parte aqui. Não, ou eu gostaria que tivesse essa outra. Pense e anote, dessa vez em relação à segunda versão da fábula. Por fim, item C. O que vocês escreveriam de maneira diferente? O que você faria de forma diferente das duas versões? O início, de que forma seria esse início? O meio, a pergunta da formiga para a cigarra? A resposta? O final, a moral? O que você faria diferente? Pense, releia novamente as fábulas, caso tenha dúvida, e anote sua resposta nestas linhas do item C. Turminha, por hoje é só. Chega de fábulas por enquanto, mas depois a gente volta com mais. Antes de me despedir, eu deixo meu recadinho. Inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe também. Vão aqui nesses perfis, Instagram e Facebook, curtam e sigam lá essas páginas. Tchau, a gente fica por aqui. Até a próxima aula.